olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, depois desse louvor tão glorioso, cheio da palavra de Deus, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês nesse domingo, dia 17 de maio de 2020, e eu quero te convidar nessa manhã a prestar um culto ao Senhor, aí mesmo onde você está, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja assistindo esse vídeo nesse momento. Eu quero te convidar com um coração intenso, com um coração voltado ao Senhor, prestar um culto ao nosso Deus, àquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Nesses dias, não estamos reunindo aqui no nosso prédio, estamos reunindo de forma online,
mas cremos, irmãos, que aí na sua casa, onde você está assistindo esse vídeo nesse momento, o Espírito Santo se manifestará com graça, com poder e encherá a sua vida desse Espírito tão glorioso e vai fazer com que a unção do Espírito Santo não falte sobre a sua casa. Por isso, tenha seu coração aberto para a palavra de Deus, mas também tenha uma santa disposição. Pega a sua Bíblia aí na sua casa, sua arma de guerra espiritual, que é a palavra de Deus, e vamos juntos nesse momento, irmãos, prestar um culto ao Senhor. Mas para isso, tenhamos disposição. Se você está aí no conforto da sua casa, mas ainda assim, senta no seu sofá, fica disposto. No momento do louvor, se você quiser ficar em pé e adorar o Senhor, não seja tímido, mas vamos fazer de todo o coração para o nosso Deus. E antes de nós orarmos, eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia e nós vamos fazer uma leitura do texto sagrado que está no Salmo de número 24. Salmo de número 24. Corre aí, pega a sua Bíblia, meu irmão, e vamos juntos nesse momento ouvir a palavra do Senhor, vamos juntos nesse momento receber e orar em cima dessa palavra, confessando essa palavra nas nossas vidas. Amém? Salmo de número 24, a palavra do Senhor diz assim: Ao Senhor pertence a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Nós somos do Senhor. Porque ele fundou-a sobre os montes, sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem faz juramentos com intenção de enganar. Esse receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? E o salmista responde: o Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, que salmo precioso. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Nós somos do Senhor. Nós pertencemos a Deus, a nossa vida está nas mãos do Senhor e isso para nós é motivo de muita alegria, de muita segurança e por isso nessa hora eu quero te convidar, aí onde você está, junto com a sua família, junto com seu irmão, com a sua mãe, com seu pai ou sozinho, se você está em casa sozinho ouvindo essa live, essa transmissão do culto, faça isso de todo o coração, porque de fato nós não estamos sozinhos. Aí onde você está, está também o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos orar ao Senhor, baseado no Salmo de número 24. Vamos colocar nossas vidas diante de Deus. Querido Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor. Louvamos o teu santo nome. Nessa manhã, damos graças ao Senhor, rendemos as nossas vidas a Ti, ó Deus, porque o Senhor é o Deus das nossas vidas, o Senhor é o Deus eterno, o Deus em quem nós confiamos e não temos outro Deus além de Ti, Pai. Nessa manhã, nessa tarde, Senhor, nesse dia, nós queremos, ó Deus, render ao Senhor um culto de louvor e de adoração ao Senhor que é digno de toda honra, de toda glória. Nos rendemos diante do Senhor porque a Tua palavra nos diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Nós somos do Senhor, somos feitos por Tuas mãos e pela graça de Jesus Cristo e pelo Teu poder, fomos feitos também filhos do Senhor. Nessa manhã, Deus, onde houver uma pessoa, Deus, assistindo esse culto, que a Tua graça e o Teu poder encha cada vida, cada coração nesse momento. Que no nome de Jesus, onde houver um irmão, uma irmã, ó Deus, um filho teu e alguma das pessoas que estão ouvindo esse culto e que precisa de uma ação poderosa do Teu Espírito Santo. Envia o Teu Espírito, Pai, e faz uma obra gloriosa na vida de cada um deles. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos Te pedir que nessa manhã, nesse dia, o Senhor receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, receba, ó Deus, como cheiro suave as Tuas narinas, como o melhor que nós temos para Te dar.
Te entregamos esse momento que vamos passar juntos e te pedimos em nome de Jesus, fala conosco, alimenta-nos com a Tua palavra, mas a Ti seja a honra, a glória e o louvor. Levantamos, ó Deus, as nossas cabeças para que entre o Rei da Glória, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas, o Senhor dos exércitos, que peleja as nossas batalhas e peleja as nossas lutas e que está conosco no meio das tribulações, no meio das perseguições, no meio dos perigos que nós passamos. O Senhor não nos abandona. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Entra, Senhor, em nossos corações no dia de hoje. Entra em nossas vidas, Senhor, no dia de hoje. É a oração que nós fazemos no nome bendito de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, vamos nesse momento... eu quero dar alguns avisos bem rapidinho aos irmãos, para que a gente possa louvar o Senhor e depois passar para o momento da palavra. E eu chamo a sua atenção para esses avisos que eu vou dar nesse momento, para que você esteja atento a algumas mudanças, alguns ajustes que nós estamos fazendo nesses dias em que todo mundo está enfrentando essa pandemia e a nossa agenda, nossa rotina de vida está sendo alterada, mas ainda assim a nossa rotina espiritual não precisa ser alterada. Nós estamos firmes no Senhor, mesmo diante de lutas, de tribulações, continuemos firmes em Deus, porque Ele é o nosso socorro, Ele não nos abandona, Ele não nos deixa de forma alguma. Queridos irmãos, você está vendo aqui no canto direito aqui do seu vídeo um pequeno QR Code que nós colocamos aqui do lado. E esse QR Code, assim também como esse aviso que vai estar passando aqui embaixo agora, vai servir para todos os irmãos que querem fazer a sua contribuição na nossa igreja. Dízimos, ofertas voluntárias também, contribuições para a ação social da igreja. Você pode utilizar, só é pegar a sua câmera, apontar para o lado aqui desse QR Code e ela vai gerar um link. Nesse link, ao entrar, você vai ver que ali você pode colocar o valor do seu dízimo ou da sua oferta e você vai ser direcionado para que um boleto seja gerado e você possa contribuir com a sua igreja fielmente, como os irmãos têm feito de forma tão graciosa e de forma tão generosa. Nós, como igreja, temos buscado, durante esses 2 meses que nós estamos aí com as nossas rotinas alteradas, temos buscado manter nossos compromissos, pagar os nossos fornecedores, os compromissos que nós assumimos, salários dos funcionários da igreja. Temos pago todas essas questões em dia, graças à bênção de Deus na sua vida e à fidelidade dos irmãos com a obra. Então, aqui embaixo está passando o número da conta da igreja, para que os irmãos que queiram possam fazer sua transferência, mas também esse QR Code aqui do lado, se você não tem conta no Banco do Brasil ou não quer fazer através de transferência, prefere fazer através do pagamento desse boleto, você aponta aqui para o QR Code, o seu celular, a câmera do seu celular, vai gerar um link e a partir desse link você pode também fazer a sua contribuição, tá bom? Gerar o seu boleto. Além disso, outro aviso que eu quero passar aos irmãos é que esse final de semana, hoje especificamente, assim como foi no último domingo e na última quarta, nós não estamos realizando o nosso culto presencial aqui no prédio da nossa igreja. Por conta dos últimos acontecimentos, por conta de tudo isso que tem acontecido, esses dias agora nós preferimos não fazer o culto presencial e fazer essa transmissão para que os irmãos em casa possam também ser edificados pela palavra de Deus e prestar um culto ao Senhor. Não abra mão de prestar um culto ao Senhor. Então, nós não estamos tendo culto aqui até segunda ordem, até que nós possamos voltar, e isso vai ser amplamente divulgado nas redes sociais da igreja, no WhatsApp do grupo da igreja, enfim, de todas as formas. Lembrando também aos irmãos que querem contribuir na igreja e que não querem fazer através do QR Code, não querem fazer através de transferência, durante essa semana que se inicia, a nossa igreja estará aberta, a secretaria da igreja estará aberta apenas no período da manhã, de 8 a meio-dia, tá bom, irmãos? À tarde e à noite a igreja não está aberta. Então, no período da manhã, de 8 a meio-dia, a Thalita estará aqui, eu estarei aqui também para atendimento, aconselhamento pastoral. Os irmãos que precisarem, que quiserem, agende o seu horário e pode vir que nós estaremos aqui para orar por você, para atender os irmãos naquilo
que os irmãos precisarem. Então, se você quer trazer pessoalmente o seu dízimo, a sua oferta, também pode fazer na secretaria da igreja através nesse horário de 8 a meio-dia. Lembrando, quero reforçar os irmãos, algo que todos já estão sabendo, mas não custa nada reforçar. Nesses dias, siga as recomendações médicas que estão sendo anunciadas, siga as recomendações de uso de máscara, aqueles que precisam sair para trabalhar. É fato, irmãos, que não tem como todos ficarem dentro de casa, é ilusão, e é ilusão achar que tem como todo mundo se manter dentro de casa sem sair, não tem como. Então alguns precisam trabalhar, não é para passeio, não é para curtição, mas é necessidade mesmo. Aqueles que precisam trabalhar, aqueles que podem ficam em casa, aqueles que não podem precisam trabalhar. As recomendações são: faça uso de máscara, sempre esteja higienizando muito bem a sua mão, ao levar a mão nos olhos, nariz e boca, higieniza a sua mão antes. Nós tivemos agora essa semana o aumento de casos aqui na nossa cidade do Covid-19, mas cremos no nome de Jesus que Deus tem dado sabedoria aos homens e rapidamente nós teremos aí um remédio, no tempo hábil teremos vacina também, mas tudo isso, irmãos, nessas coisas não reside a nossa fé. A nossa fé reside que nós descansamos à sombra do Onipotente. Ele é a nossa proteção, o sangue do Cordeiro nos guarda e nos protege. Amém? Então, siga as recomendações. Se você precisa sair para trabalhar, faça isso. Os mais idosos, aqueles que estão num grupo de risco, mantenha-se em casa, certo? E a sua saída seja, de fato, extremamente necessária, tá bom? Além disso, além de todos esses avisos que eu já falei aos irmãos, eu quero também lembrá-los que a nossa ação social da igreja não parou. Os irmãos têm entregado cestas básicas quase que todos os dias, mediante as necessidades que nos chegam dos irmãos da igreja e de algumas pessoas de fora também. Nós estamos recebendo doação. Então, se você quer fazer uma doação de gêneros alimentícios e doação também de algum valor específico para ação social, você pode fazer tanto pelo QR Code, lá vai ter a opção de oferta para ação social, ou fazer a sua doação também através desse WhatsApp que nós vamos colocar aqui embaixo agora, que é do nosso irmão Hugo, que é o coordenador do programa Jesus Tem Fome. Você manda um WhatsApp para ele ou faz uma ligação e ele vai agilizar a equipe do programa Jesus Tem Fome para recolher esses alimentos e eles serão doados aos irmãos carentes da igreja. Essa semana eu cheguei aqui no prédio da nossa igreja e tinham as cestas básicas aqui na entrada de irmãos que estão doando e outros irmãos também que estão recebendo essas cestas. Então isso é glorioso, a igreja unida, a igreja presente para assistir às necessidades uns dos outros, tá bom? Esses são os avisos que eu quero informar os irmãos. Nessa quarta-feira nós teremos a transmissão do culto e retornaremos com o nosso estudo da palavra spoiler, o que a Bíblia diz sobre os últimos dias. Ainda que o diabo se levante e tente impedir o avanço da palavra, a pregação da palavra, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós vamos continuar pregando a palavra de Deus, porque essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas, tá bom? Então, quarta-feira agora, teremos a transmissão da palavra, spoiler, o que a Bíblia diz sobre os últimos dias. Não perca. E eu peço aos irmãos também que nesse canal onde você está assistindo o vídeo, o canal do YouTube, se inscreva. Aqui embaixo tem um pequeno botão de inscrição se você não é inscrito ainda. Do lado tem um sininho, aperta esse sino, porque todas as vezes que nós colocarmos um vídeo, vai chegar uma notificação no seu celular, no seu computador, avisando que tem um vídeo novo. E aproveite também, irmãos, para enviar esses vídeos da palavra, do culto, para seus familiares, para pessoas que não são cristãs, para toda a sua família. Nós temos pessoas assistindo os nossos cultos dos mais variados lugares, de São Paulo, do sul da Bahia. Eu recebi mensagem dos irmãos com a foto de famílias assistindo ao culto, a nossa transmissão do culto. Então faça isso, use esse vídeo como uma forma de evangelização, como uma forma de propagação da palavra de Deus e da nossa fé em Jesus Cristo, tá bom?
E eu quero te convidar agora onde você está, se você puder, na sua casa, aí onde você está, fique de pé, vamos adorar o Senhor. Se você não puder ficar de pé, mas mesmo sentado, adore de todo o coração. Foque esse momento, não perca agora esse momento para ir no banheiro, para tomar água. Não, nesse momento, volte-se para o seu espírito e vamos adorar o Senhor de todo o nosso coração. Depois que acabarmos de cantar, a música vai ficar tocando ainda suavemente e você vai poder adorar o Senhor com as suas próprias palavras. Vamos fazer isso porque, meu irmão, é no meio do louvor e da adoração que está a nossa vitória. Quando nós adoramos, Deus ordena os seus anjos a nosso favor, Ele dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Ele habita no meio dos louvores. Vamos louvar a Deus. Diga: te louvarei, Senhor, não importam as circunstâncias, se assim você crê, dá glórias a Ele. Perto quer estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo mío.
somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei, te louvarei. Não importa mais circunstâncias, adorarei, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Então somente a ti, somente a ti, Jesus. Não há outro como tu, Senhor. Somente a ti, Jesus, meu amado. Somente a ti, somente a ti, Jesus. Enquanto os instrumentos tocam, irmãos, adore o Senhor agora com suas próprias palavras, declare que Ele é santo, declare que Ele é digno, adore ao Senhor, diga aquilo que Ele é para você nesse momento, diga aquilo que o Senhor é na sua vida, exalte o nome do Senhor, não deixe que a timidez tome seu coração, mas seja livre nesse momento para adorar a Deus, para bendizer o nome do Senhor com as suas próprias palavras. Enquanto os instrumentos tocam, seja livre, você e sua família, você e a sua casa, ore com as suas próprias palavras. Aleluia, te adoramos, Senhor, te louvamos. A ti seja a honra, a ti seja a glória, a ti seja o louvor, ó Deus. Que nesse momento a tua palavra e o teu Espírito estejam ministrando em nossos corações. Abrimos o nosso coração para a tua palavra. Abrimos o nosso coração para aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Tira de nós todo impedimento, tira de nós tudo aquilo que possa, ó Deus, ser bloqueio para o fluir do teu Espírito em nossas vidas, mas fala conosco nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que momento glorioso, irmãos. Que momento maravilhoso, louvar o Senhor, bendizer o nome do nosso Senhor. Queridos, nessa manhã eu quero compartilhar uma palavra com todos os amados irmãos. Quero ministrar a vida dos irmãos porque eu creio que é a palavra de Deus que nos transforma e nos muda. Nos últimos dias, tanto no início dessa quarentena, como também nos cultos presenciais que nós tivemos aqui no prédio da nossa igreja, eu procurei ministrar aos irmãos palavras de Deus acerca da nossa posição em Cristo e da nossa fé, daquilo que nós podemos nos apegar na palavra do Senhor. Nesses dias eu procurei ministrar na vida dos irmãos acerca do descanso à sombra do Onipotente. E as palavras que eu ministrei baseadas no Salmo de número 91, e eu recebi muitos testemunhos da parte dos irmãos, de irmãos que no início da quarentena estavam de fato preocupados, com o coração abatido, com medo, mas a palavra de Deus é poderosa para gerar fé em nossos corações, para gerar vida e nos fazer ter segurança, porque essa é a vontade de Deus para nós. Contudo, hoje eu quero ministrar uma palavra, irmãos, dentro daquilo que é a nossa experiência de vida, daquilo que nós experimentamos todos os dias no Senhor. Eu creio que todas as promessas de Deus, como o apóstolo Paulo nos diz, nós temos da parte do Senhor sim, e em Cristo o amém. Nós temos o cumprimento das promessas. Muitas vezes nós não vemos o tanto de coisa que Deus faz em nossas vidas, como Ele nos guarda, nos cerca, nos protege. Muitas vezes os anjos do Senhor têm nos livrado de tantas situações que nós nem vemos. Talvez na glória nós teremos noção da abrangência, do cuidado do Senhor nas nossas vidas e da proteção de Deus nas nossas vidas. Diante desse vírus aí que nós temos visto acarretar sobre o mundo inteiro, nós cremos que estamos guardados debaixo do Senhor, assim, debaixo da sombra do Onipotente do Senhor. Assim como foi sobre o povo de Deus no Egito, quando aquelas pragas vieram sobre todo o Egito, mas não atingiu os filhos de Deus, assim será sobre as nossas casas também. Contudo,
Hoje eu quero ministrar uma palavra para trazer paz ao seu coração. E essa palavra eu quero ministrar que eu creio, irmãos, que muitas vezes Deus nos livra das lutas e nós devemos orar em cima dessa verdade. Jesus mesmo nos ensinou na oração do Pai Nosso, ele diz: Senhor, livra-nos do mal. Mas sabe, há um outro princípio, uma outra forma de agir também de Deus, e ela é descrita na palavra, e eu quero te mostrar isso hoje. Quando o Senhor não nos livra das tribulações e das lutas, mas Ele passa junto conosco por essas tribulações e por essas lutas. É fato, é palavra de Deus que podemos pedir e orar e crer que o Senhor não nos permite passar por lutas. Mas também é palavra de Deus, e aí eu quero ministrar na vida dos irmãos essa palavra hoje, porque pode ser que você, meu irmão, esteja passando por alguma tribulação, alguma luta muito grande nesses dias. E eu quero hoje pregar em primeiro lugar para mim, para minha família. Nessa última semana nós passamos por uma luta, uma tribulação muito grande. Os irmãos da igreja são cientes de tudo o que aconteceu. Nós estávamos na última quinta-feira, dia 7, se eu não estiver enganado, de quarta para quinta, nós passamos por uma situação terrível na nossa casa. Acordamos de madrugada com o quarto e a parte superior da casa tomada por uma fumaça que a gente a princípio não entendia o que era. Quando eu corri para o quarto dos meus filhos para acordá-los, o quarto deles estava tomado de fumaça, eles estavam dormindo ainda. E Deus agiu com misericórdia, com graça e nos deu um livramento dentro da luta. Nós pudemos experimentar do cuidado do Senhor em meio à luta. Nesse dia, Ele não nos livrou de passar por isso, mas Ele estava conosco no meio da luta. Nós acordamos ali desesperados e até que a gente entendesse tudo o que estava acontecendo, tudo que a gente pôde fazer foi tirar nossos filhos do quarto, trazer para o nosso quarto, abrimos a janela e aí que eu percebi que a parte térreo da casa já estava toda tomada de fumaça, havia um incêndio na parte de baixo da casa. E tudo que a gente pôde fazer foi gritar por socorro na janela e Deus agiu primeiro milagre. Acordando a minha esposa, a gente poderia ter sufocado com aquela fumaça e nem acordado, e ali não sabemos o que poderia ter acontecido, mas Deus acordou a minha esposa, me acordou e assim eu acordei os nossos filhos. E depois Deus agiu também, trazendo... Quando gritamos ali por socorro na janela, 2 horas da madrugada, alguns vizinhos vieram e nos socorreram ali, colocando uma escada que a gente não sabe como apareceu aquela escada, uma escada do tamanho exato que foi colocada na janela, a gente desceu pela janela e quando entramos depois na casa, a casa estava totalmente tomada por fumaça, houve um incêndio no meu escritório, na parte térreo, que queimou todos os computadores, tudo, uma boa parte de livros. Mas sabe, em meio a tudo isso, nós podemos testemunhar que o Senhor não nos livrou de passar por essa situação, mas Ele estava conosco em todo o tempo que nós passamos por isso. Até hoje nós estamos ainda nos recuperando, tentando esquecer as lembranças traumáticas, mas Deus está fazendo a obra e temos desfrutado, irmãos, de um amor, de um cuidado muito grande por parte da Igreja do Senhor. Aqui vai o nosso agradecimento mais uma vez. Não cessamos de agradecer a cada irmão da igreja que tem orado, que esteve conosco ali na madrugada, no dia seguinte. Eu sei que muitos não puderam estar, mas estavam orando por nós, pela família pastoral. E nós fomos cuidados, estamos sendo cuidados por Deus em todos os momentos. Que Deus abençoe os irmãos. Mas é sobre isso que eu quero falar nesse momento para a sua edificação. Porque assim como nós... Pode ser que você está passando por uma luta muito grande na sua vida. E os questionamentos vêm dizendo, mas a palavra de Deus nos diz que o Senhor nos livra do problema, nos livra da luta. É fato. Podemos orar e pedir, Senhor, livra-nos da luta. Mas não entendemos muitas vezes os propósitos do Senhor. Muitas vezes Deus não nos livra nos tirando, evitando que o problema venha. Mas muitas vezes Deus nos livra passando junto conosco, pelo meio do problema e fazendo com que a gente desfrute do cuidado do Senhor, da sua graça, da sua misericórdia no meio do problema. Talvez você que está me ouvindo essa palavra, está ouvindo essa palavra nessa manhã, você está num quarto de hospital, está passando por uma enfermidade, por uma luta e nem sempre, meu irmão, o milagre vem e o milagre é nos livrar de passar por isso. Mas você que está no leito do hospital, convide hoje o Senhor
a estar nesse quarto de hospital junto com você. Deus, sim, muitas vezes, e isso também é a promessa do Senhor, nos livra de chegar até o hospital. Mas o Senhor também é aquele do qual, quando nós clamamos e dizemos, Senhor, fica comigo aqui na cama, nesse leito de hospital, o Senhor vem e cuida das nossas vidas e nos faz e nos tira a salvo de tudo isso que nós estamos passando. Passa conosco no meio dessa luta. Hoje, usando todo esse contexto que a minha família experimentou, hoje eu quero falar uma palavra para os irmãos e o título que eu coloquei é Convide o Senhor para estar junto com você na fornalha. Convide o Senhor para estar junto com você no meio do fogo. Se você estiver focado apenas em Deus trazer você para fora do problema ou não permitir que você passe por um problema, por uma luta, muitas vezes você vai ficar desapontado, muitas vezes você vai ficar decepcionado, porque nem sempre Deus faz assim. As coisas, Deus não faz as coisas do jeito que nós queremos. Os caminhos do Senhor são superiores aos nossos caminhos. A Bíblia diz, e Ele mesmo falando, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Os meus pensamentos são mais elevados. Há um propósito de Deus em todas as coisas. E muitas vezes esse propósito é nos livrar dos problemas. Mas muitas vezes esse propósito é nos ajudar e nos dar vitória no meio do problema. Passar conosco no meio de todo esse problema. Sabe, o crente vencedor é aquele que entende que ainda que esteja passando por lutas, por dificuldades, ainda assim eu creio que o Senhor estará comigo em todos os momentos. E não somente me tirando do problema, mas também estando comigo, passando por todo esse problema. Eu quero ler alguns textos da palavra até chegar no texto principal que eu quero compartilhar, mas se você está aí com a sua Bíblia, Isaías 43, verso 2, a palavra do Senhor vai nos dizer no texto de Isaías, no verso 42, quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando você passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando você passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. Glória a Deus! Experimentamos essa palavra em nossas vidas. Passamos pelo fogo, mas as chamas não nos queimaram, não nos alcançaram. Talvez o fogo na sua vida seja um problema no seu casamento, um problema no seu trabalho, não sei, um problema de enfermidade. Ainda que você esteja passando por esse problema, creia nessa palavra. Se forem as águas que tentarem te submergir, Ele estará com você. Quando você passar pelos rios, eles não te submergirão. E ainda que seja pelo fogo, a provação, o teste, o levante do inimigo na sua vida, as chamas não vão te atingir. É interessante que Deus não diz assim, eu vou mantê-lo fora do fogo. O Senhor não diz, eu vou fazer com que você não passe pelas águas, não vou permitir que os rios toquem na sua família, na sua casa. Mas Ele diz, ainda que você passe, eles não te submergirão, o fogo não te atingirá, porque eu tenho cuidado de você, eu estou com você no meio de tudo isso. Sabe, irmãos, é um milagre muito grande quando Deus não permite que um problema venha na nossa vida. Mas também é um milagre extraordinário, glorioso, quando passamos pelo fogo e as chamas e o fogo não nos atingem. Nós podemos testemunhar em ambos os casos. Por isso eu quero, com essa palavra, trazer paz ao seu coração. Fazer com que você descanse no Senhor, sabendo, meu irmão, que ainda que você esteja passando por esse problema, tenha paz. Chame o Senhor para passar com você por esse problema. Chame o Senhor para passar por você por esse rio. Chame o Senhor para passar com você pela fornalha de fogo ardente. Chame o Senhor nesse momento. Há um texto na palavra de Deus, no Salmo de número 41, no verso 3. Abra aí a sua Bíblia. Salmo de número 41, no verso 3. É um texto que nos confronta muito. E principalmente se você tem esse texto na versão revista e atualizada. Salmo 41, verso 3. A palavra do Senhor diz assim, na versão revista e atualizada. O Senhor assiste no leito da enfermidade. E o Senhor afofa, a palavra é essa, afofa a cama do enfermo. Irmãos, esse texto é glorioso, esse texto me confronta, mas também é um texto que me consola. A palavra do Senhor está dizendo que o Senhor, Ele é aquele que nos ajuda no leito da enfermidade, ou seja,
É possível que a gente chegue a estar no leito da enfermidade, numa cama, passando por uma situação de enfermidade. É glorioso quando Deus não permite a gente chegar no leito da enfermidade, na cama ali doente. Mas ainda que cheguemos, o Salmo 41:3 diz que o Senhor nos ajuda no leito. E ao enfermo, ao que está na cama, Ele afofa o seu leito. Eu não sei se você consegue compreender esse texto, mas imagina quando a gente é pequeno e a nossa mãe, ela vem e ela prepara a cama para a gente deitar, para que a cama esteja confortável. E ela faz daquele jeito ali com o travesseiro, com o lençol, e a gente deita, e depois ela vem e nos cobre com aquele lençol confortável. E ao nos cobrir ali com aquele lençol, ela vem, nos deita e nos cobre e a gente dorme confortavelmente. Imagina uma pessoa no leito que não pode se levantar da cama, e o texto fala exatamente disso, desse aconchego, nos fala desse cuidado de Deus, e é uma expressão muito afetuosa da parte do Senhor, irmãos. O Salmo 41:3. Nesses dias, se estamos passando por lutas, você pode se sentir abraçado pelo Senhor, a sua cama pode ser afofada por Deus, pode ser confortavelmente arrumada pelo Senhor, pode ser que Ele não permita que você nem chegue no leito da enfermidade, mas ainda que você chegue, o Senhor vai afofar a sua cama, te dizendo: eu estou aqui junto com você, não temas, você vai passar por isso, mas eu vou te dar vitória, porque a minha presença está aqui junto com você. Sabe, irmãos, não lute contra o processo, contra o propósito de Deus na sua vida. Não lute contra os planos do Senhor na sua vida. Não queira responder a todas as questões. Tem coisas que nós não compreendemos, e é fato, tem coisas que Deus não nos diz o porquê estamos passando por isso. Eu tenho, no início de tudo isso que aconteceu na nossa família, é normal, nos questionamos: Senhor, mas por que tudo isso aconteceu? O Senhor nos preservou a vida, mas quando nós olhamos para casa, olhamos para tudo ali que foi destruído pela fumaça, pelo fogo, a gente se pergunta: Senhor, por que isso aconteceu? E muitas vezes Deus não nos responde por que Ele fez isso, por que Ele permitiu que isso acontecesse. Certamente havia uma fúria do diabo tentando destruir a minha família, destruir a minha casa, como é a fúria do diabo contra todos nós. Mas eu te digo, meu irmão, maior é aquele que afofa a nossa cama, que passa conosco pelas tribulações, pelas lutas, do que aquele que tenta destruir a nossa vida. O Senhor nos guarda, Ele é aquele que está no barco da nossa vida, e quando a gente passa pelo rio, Ele está lá junto conosco. Ainda quando estamos no meio do fogo, das tempestades, Ele está lá junto conosco também. O Salmo 23, os irmãos conhecem muito bem. O salmista diz, o salmista Davi, ele fala: ainda que eu ande, ainda que eu vá, que precise passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, o Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Quando você convida o Senhor para passar com você pelo vale, Ele estará com você ali. O salmista também, no Salmo 139, diz: se eu subir nos mais altos lugares, o Senhor estará comigo. Se eu estiver nas mais profundezas, nos lugares mais profundos da terra, ainda ali o Senhor estará comigo também. Sabe, irmãos, eu sei que muitas vezes no nosso meio cristão nós ouvimos sempre que precisamos vencer, que Deus nos livra, que Deus nos dá vitória, nos livrando do mal. E isso é fato, é promessa do Senhor, me entenda. Mas muitas vezes a vitória vem quando nós convidamos o Senhor a passar pela fornalha, pelas tempestades, pelos rios junto conosco, pelo vale. Eu sei que muitas vezes ouvimos que o Senhor está nos montes, que o Senhor nos ouve nos montes. Mas muitas vezes são nos vales que nós vamos desfrutar da presença gloriosa do Senhor. Se você está passando por um vale nesses dias, por um problema grande na sua vida nesses dias, o medo, a incerteza, se você está passando por uma situação de prejuízo na sua empresa ou de incertezas na sua empresa, de desemprego, meu irmão, creia, convide o Senhor a passar com você por esse momento e Ele vai te sustentar, Ele vai afofar a sua cama, Ele vai dar o pão todos os dias para você. Não posso determinar e te dizer quanto tempo vai durar isso, não sei. Não sei, mas eu sei que Deus é poderoso para passar conosco por todos esses problemas e nos dar vitória. Precisamos aprender esse princípio de chamar a Deus para o meio das nossas adversidades. Quando nós aprendemos isso, irmãos, conseguimos passar por vales escuros e por todo tipo de adversidade.
E aí a gente não vai estar apenas orando e dizendo, Deus, me tire daqui. Mas você vai orar e dizer, Senhor, sou grato, porque eu sei que o Senhor está passando junto comigo por essa situação. Em vez de apenas tentar sair do vale, sair do problema, sair do fogo, se você começar a dizer, Pai, deixe-me sentir a Tua presença no meio do fogo, mostre-me a Tua grandeza no meio desse problema, então, meu irmão, eu e você vamos desfrutar de uma paz que ultrapassa todo entendimento. A gente vai sentir uma alegria quando outros estão desencorajados e não têm a esperança. Nós podemos ter esperança e desfrutar de paz quando nós convidamos e dizemos, Senhor, eu quero sentir a Tua presença no meio da luta que eu estou passando. Haverá uma forte expectativa de que coisas grandiosas o Senhor vai fazer através de cada um de nós, na minha família, na sua família. Eu quero te contar uma história, uma passagem gloriosa que está em Daniel, capítulo 3. Certamente você já ouviu essa passagem, mas eu quero hoje relembrar, não vai dar para a gente ler todo o capítulo, nós vamos ler alguns versículos desse texto, mas eu quero te mostrar o momento que Jesus passou com esses jovens aqui pela fornalha de fogo ardente. Daniel capítulo 3, eu vou contar para você um pouco da história e vamos ler alguns versículos, alguns textos, porque o capítulo é muito grande, o capítulo 3. Mas toma aí a sua Bíblia e eu te convido depois em casa, depois desse vídeo, leia todo o capítulo e ore ao Senhor e que você compreenda essa palavra em nome de Jesus. Eu chamo a sua atenção para essa passagem. Você lembra Daniel e não somente ele, mas todo o povo de Judá estava cativo na Babilônia. E o livro de Daniel foca exatamente na vida de Daniel e de 3 amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eram 3 jovens que foram separados, selecionados pelo rei Nabucodonosor, jovens cheios de sabedoria dada por Deus, cheios de conhecimento, e que passaram a assistir o rei ali diretamente no seu palácio, diante do rei, por conta da sabedoria que Deus tinha dado a ele. Contudo, em um certo momento, o capítulo 3 vai nos dizer que o rei Nabucodonosor, que era o rei de Babilônia, fez uma imagem de ouro, e essa imagem tinha 27 metros de altura, aí uma imagem enorme. E depois que ele fez essa imagem, ele levantou ela na planície de Dura, na província da Babilônia. Então ele mandou reunir todos os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, isso está relatado no verso 2. No verso 3, ele diz que ele reuniu todo esse povo e ele deu uma ordem, que todas as vezes que a cítara, as trombetas fossem tocadas no reino, todos os habitantes da Babilônia deveriam se curvar diante dessa estátua que o rei Nabucodonosor mandou construir ali no seu reino. E a Bíblia diz no verso 4 que ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Essa foi a ordem do rei, e todos que estavam dentro do reino estavam debaixo desse edito, dessa ordem do rei. Então, havia ali Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro desse reino. E a Bíblia vai nos contar que no momento em que essas liras, essas cítaras e toda aquela música era tocada, esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, isso está descrito lá no verso 8, que eles não se curvavam diante dessa imagem. Então, o rei ficou sabendo através de alguns caldeus que acusaram os 3 amigos de Daniel de não se curvarem diante do rei. Então, o rei manda chamar esses 3 homens, e no verso 13, então o rei Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse:
Sadraque, Mesaque e Abidnego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita, enfim, se prostrem e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E aí me chama a atenção o finalzinho do verso 15, quando ele diz: e quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Essa foi a pergunta de Nabucodonosor para esses 3 homens de Deus. Quem é o Deus? Eu quero ver quem é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. Verso 16, Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, quanto a essa sua pergunta, não precisamos nem responder, ou seja, não vou entrar em debates com você acerca dessas coisas. É inútil. E aí, irmãos, vem a frase-chave do capítulo 17, e eu chamo a sua atenção para ela. Marca ela aí na tua Bíblia. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prostraremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Glória a Deus. Esses são os homens de Deus, esses são os vencedores, aqueles que mesmo diante de situações de afronta do diabo, de um perigo iminente, mas perceba a frase desses 3 homens, e é uma frase cheia de ensinamento dentro daquilo que eu estou te dizendo nessa hora. Se o nosso Deus quiser nos livrar, se o nosso Deus quiser nos livrar das tuas mãos e dessa fornalha, Ele tem poder para nos livrar, e quanto a isso não vamos nem discutir com você. Nós sabemos o Deus a quem servimos. Mas fique sabendo, ó Deus, que se o nosso Deus não nos livrar, ainda assim não mudaremos em nada, continuaremos adorando ao Senhor e não nos prostraremos diante da sua imagem, nem adoraremos os seus deuses. Percebe o coração desses homens? Percebe o coração desses homens que sabiam que Deus é poderoso para nem permiti-los chegar diante da fornalha. Mas eles sabiam que Deus tem os seus planos e os seus propósitos. E ainda que Ele não livrasse esses 3 jovens da fornalha, ainda assim eles não mudariam a sua adoração, não perderiam a sua fé, porque ainda que eles entrassem na fornalha de fogo ardente, eles saberiam o Deus que eles servem, o poder do Deus que eles servem. A Bíblia vai nos dizer mais à frente que no verso 19, então Nabucodonosor se encheu de fúria e o aspecto do seu rosto alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Sabe, irmãos, quando nós nos posicionamos, o diabo fica furioso. E eu sei que tem muitos crentes que ficam apavorados com a ideia de saber que o diabo está enraivado, furioso com você. Mas eu te digo, meu irmão, saber que o diabo está enraivecido, furioso contra nós, é motivo de glória. Não estamos fazendo a vontade dele, não estamos perdendo o nosso posicionamento diante de Deus. Nossa posição deve ser firme no Senhor. Se o Senhor quiser me livrar, Ele vai me livrar. Mas ainda que Ele não me livre, continuarei servindo ao Senhor, continuarei adorando o Senhor. Então a Bíblia diz que Ele ordenou que esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que era costume. Por que Deus fez e permitiu com que o rei aquecesse a fornalha de fogo ainda 7 vezes mais? Porque Deus queria mostrar a sua glória e mostrar que o milagre fosse maior ainda e que ele queria mostrar que as chances fossem completamente contra aqueles 3 homens, que fosse algo impossível. Porque quando algo é impossível para nós, só avoluma a glória de Deus. Sabe, Deus nos livrar da fornalha é glória para Ele, mas Deus nos guardar dentro de uma fornalha aquecida 7 vezes mais é glória sobre glória. Por isso você que está passando por uma luta, meu irmão, glorifique a Deus quando Ele não permite que você chegue na luta. Mas Deus quer mostrar uma glória maior ainda, te ajudando no meio da luta, passando com você e te dando vitória no meio da luta. Creia nisso no nome de Jesus. É fato que Deus poderia mantê-los afastados do fogo,
Ele é o Deus que abriu o Mar Vermelho, irmãos. Não seria problema algum para Deus apagar aquele fogo antes mesmo dos seus servos entrarem. Mas Deus não nos livra do fogo o tempo inteiro. Às vezes, Ele nos leva através do fogo. Mas a boa notícia é que Deus sabe como nos fazer passar pelo meio do fogo. Deus não remove todas as situações negativas na nossa vida. Na verdade, Ele usa as adversidades para o cumprimento do seu propósito. Nós nunca conheceríamos o seu poder plenamente se nunca passássemos por fornalhas de fogo ardente. Sabe, pudéssemos dizer como Jó: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E eu te digo como testemunho pessoal, irmãos. Eu conheço o Deus a que eu sirvo, minha família tem conhecido a cada dia o Deus que nós servimos. Mas quando nós estávamos cercados por aquela fumaça, quando nós estávamos tomados e não tinha para onde escapar, nós vimos o poder de Deus avolumado na nossa vida. Nós vimos um poder de Deus como não tínhamos experimentado antes. Já passamos por muitas lutas em nossa família, mas essa luta nos mostrou ainda mais o poder de Deus. Não saberíamos que Ele pode mover montanhas se nunca estivesse diante de nós montanhas. O inimigo pode tentar até acender o fogo, o problema na sua vida 7 vezes mais. Mas eu te digo, ele não consegue fazer se isso não for permissão de Deus. O Senhor não está no controle apenas da sua vida, Ele está no controle de todas as coisas. Creia nisso. Em vez de reclamar, por que isso acontece, por que o incêndio, comece a convidar o Senhor para estar no meio do fogo junto com você. Se o Senhor está com você, você não pode, irmão, ser derrotado. Ainda que as ondas se levantem, elas não vão derrubar a sua casa. E o texto vai nos dizer que quando Nabucodonosor acende aquele fogo 7 vezes mais, irado, ele dá ordem, verso 20, ordenou aos soldados mais fortes do seu exército, mais fortes, que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e o jogassem na fornalha de fogo ardente. Mandou chamá-los os soldados mais fortes para segurar e amarrá-los. Se ia jogar na fornalha, não tinha necessidade de atá-los. E o texto na sua Bíblia às vezes está usando essa palavra, atá-los. Atar é mãos e pés. Por que atar pessoas de mãos e pés numa fornalha de fogo 7 vezes aquecida? Mas ele manda fazer isso. Verso 21, então esses homens foram amarrados com seus mantos, túnicas, chapéus, e as suas roupas foram jogadas na fornalha de fogo ardente. Mas por que o rei exigiria urgência e a fornalha estava superaquecida, as chamas de fogo eram tão fortes que mataram os homens que foram jogar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ao chegarem próximo à fornalha, que foram jogar Sadraque, Mesaque e Abidnego, aqueles que foram jogar fortes foram queimados e morreram ali diante daquela fornalha. Sabe, a fúria do diabo contra mim e contra você. Ô meu irmão, eles não vão atingir as nossas vidas, mas eles serão atingidos pelo poder de Deus. Verso 23, e os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Em seguida, veja isso, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: é verdade, ó rei. Mas ele disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham cá. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudança e eles não estavam nem com cheiro de fumaça. Isso é glória. Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele,
pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar deuses que não eram o Deus dele. Portanto, faça um decreto ordenando que todo o povo, nação e língua que disser blasfêmias contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e que as suas casas sejam reduzidas em ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Glória a Deus, irmãos. Que glória nós encontramos nesse texto aqui. A Bíblia diz que esses homens firmes em Deus, aqueles jovens fizeram uma declaração de fé, no verso 17. Se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Contudo, se Ele não nos livrar, ainda assim continuaremos adorando o Senhor. Ao serem jogados, a Bíblia diz que o próprio Nabucodonosor, ao olhar para dentro da fornalha, 7 vezes aquecida, com a sua ira, com a sua fúria, ele vê um quarto homem ali dentro, e esse quarto homem era Cristo. Ele estava ali. Por isso nós podemos convidar Cristo a passar junto conosco pelas nossas lutas, entrar junto conosco no meio da fornalha. Quando as pessoas olharem para você no meio das lutas, elas vão inevitavelmente ter que admitir: o Senhor está na vida dessa pessoa, porque Ele não livrou de passar pela luta, mas eu vi o Senhor agindo em todos os momentos na vida dessa pessoa, na vida dessa família, nessa casa. Se você está passando por uma situação de enfermidade, irmão, creia, convide hoje, nesse momento, a Jesus a estar junto com você, passando por esse vale, por esse rio, por essa fornalha, e todos vão ver a presença de Cristo na sua vida. Não fique questionando os propósitos do Senhor. Não fique questionando o porquê que você está passando por isso. Apenas creia que no meio dessa luta, Ele está com você. Ele é fiel, querido. Ele é fiel para passar conosco pelo meio das tempestades, para estar conosco no meio da fornalha. Depois que nós passarmos por tudo isso, nós podemos, irmãos, ser um testemunho vivo daquilo que Deus fez nas nossas vidas. Pode ser que Deus permita você passar pelo fogo, mas não se preocupe. Ele entrará junto com você. Ele vai ajudá-lo a superar o que parece impossível. Ele é o quarto homem na fornalha. Aqueles jovens entenderam esse princípio de que nem sempre o Senhor nos mantém afastados do fogo, mas Ele sempre estará conosco no meio do problema, no meio da dificuldade. Hoje eu quero te encorajar com essa palavra, a orar junto comigo nesse momento, a orar junto com a sua família. Eu não sei qual é a luta que você está passando, mas não se sinta acusado por estar passando pela luta. Quando Deus te livra de passar pela luta, isso é glória, isso é promessa do Senhor, e nós podemos orar pedindo isso a Deus. Senhor, me livra desse vírus, me livra, ó Senhor, do prejuízo, me livra da falência, me livra de tudo isso. Mas se algo na sua vida acontecer, que não foi como você planejou, não foi como você quis, convide o Senhor a entrar na sua luta junto com você nesse momento. Não se iluda. Muitas vezes o diabo quer nos acusar e quer trazer um peso sobre nós, dizendo: se você é filho de Deus, por que você está passando por isso? Se você é filho de Deus, por que você está passando por essa luta? O diabo acusa a todos nós, me acusa o tempo inteiro, esse é o papel dele. Mas hoje descanse na palavra de Deus, porque se você está passando por uma luta, ô meu irmão, os planos e os propósitos do Senhor se cumprirão no meio da fornalha, no meio da tempestade, no meio dos rios. Eles não te submergirão, o fogo não te atingirá, as tempestades não derrubarão a sua casa. É somente no meio do fogo da tempestade que podemos conhecer quem de fato é o Senhor. É em momentos de crise que nós realmente compreendemos quem é Jesus. Se você colocar a sua fé e a sua confiança no Senhor, você terá uma relação mais profunda com Ele. E quando a tempestade acabar, você vai poder testemunhar: Ele esteve comigo no meio da tempestade. Ele foi o quarto homem no meio da minha fornalha ardente. Ele foi aquele que esteve comigo em todos os momentos. Ele foi aquele que afofou a minha cama quando eu passei pela enfermidade. No meio da tempestade, no meio do fogo, no meio da luta, você pode experimentar o milagre, porque Ele está presente no barco da sua vida, Ele está presente na fornalha de fogo, Ele está presente no leito da enfermidade, Ele está presente na nossa vida. Vamos adorar o Senhor nessa hora. Vamos adorar o Senhor. Feche seus olhos. E enquanto essa canção está sendo ministrada, eu te convido a cantar
a adorar o Senhor, a ministrar a Deus nesse momento. E depois nós vamos orar. Ele é o mesmo. Ele trabalha em teu favor, querido. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu de um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Aleluia. Quando não posso te ouvir e o meu clamor já não muda o teu silêncio, são nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Então cante a Ele. Quando não posso te ouvir e o meu clamor já não muda o teu silêncio, são nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus que revelou a sua glória a Israel, e que por amor abriu o mar, parou o sol. Sei que farás o mesmo em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Aleluia. Aleluia. Senhor Deus, nessa hora, nos reunimos como igreja. O Senhor que conhece nosso coração e a nossa mente.
sabe de cada luta que nós passamos, ó Deus. Nessa hora nós te pedimos, te convidamos, Senhor, vem passar junto conosco as lutas que nós estamos enfrentando. Senhor, vem passar junto conosco as tempestades, o fogo, a enfermidade. Vem afofar a nossa cama, Senhor. Deus, é fato que não queremos passar por lutas e te pedimos, livra-nos, livra-nos, livra-nos. Mas nós também te dizemos que não vamos deixar de te adorar ainda que as lutas venham. Não vamos nos prostrar diante de outros deuses, ainda que o fogo esteja iminente na nossa vida. Ainda que os rios e os ventos tenham se levantado, não vamos abandonar. Estaremos firmes, não em nós mesmos, mas o Senhor, e pela Tua graça que nos faz permanecer, estaremos firmes sabendo que o Senhor cuida de cada um de nós. Seja, ó Deus, o quarto homem, seja a Tua presença nas nossas vidas real, no leito, no fogo, nos rios, na tempestade. Visita a necessidade de cada um dos Teus filhos que estão acompanhando essa transmissão nesse momento. Acalma o coração e gera fé para que possamos ver a manifestação do Teu cuidado e da Tua glória na nossa vida. E que todos vejam a Tua presença em nosso lar, em nossa casa, em nossa família. É a oração que nós fazemos, crendo no nome bendito de Jesus. Amém, amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus resplandeça sobre você o seu rosto. Que o amor de Deus e Pai, a graça gloriosa de Jesus Cristo Filho e as consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida durante toda essa semana. E quem crê, diga amém. Deus te abençoe e até quarta-feira no nosso próximo culto de estudo da palavra, o que a Bíblia diz sobre os últimos dias. Tire o dia de hoje e lembrando, um aviso que eu não dei, muito importante. Hoje, no dia de domingo, nós estamos participando do relógio de oração. Nesse exato momento em que você está assistindo esse vídeo, tem pessoas orando. E tiramos aí durante 24 horas, da meia-noite agora de domingo até as 23h59 desse domingo, o domingo o dia inteiro, estamos tendo pessoas orando de meia em meia hora nesse projeto aqui na nossa igreja, tá bom? Eu quero mandar um abraço para todos os irmãos da Primeira Igreja Batista de Jacobina, quero mandar um abraço também para cada irmão da Igreja Batista do Paraíso e lembrar os irmãos da Igreja Batista do Paraíso que estamos também tendo esse relógio de oração na Igreja Batista do Paraíso e que você, irmão, que faz parte dessa igreja tão bendita e gloriosa, que eu estou como pastor interino, seja firme também. Nós não estaremos fazendo a reunião no prédio da igreja no domingo, mas que essa transmissão também possa ter abençoado a sua vida e a sua família, no nome de Jesus.